Fala aí, rapaziada, Bruno aqui. Você vai entender o que tem a ver o Bitcoin com imóveis, fazendas, áreas rurais e boas empresas. Eu vou te explicar o que está acontecendo, o que eu estou vendo que está sendo o efeito Bitcoin. O Bitcoin está subindo de preço, né, muito forte desde quando foi criado, basicamente. Ele teve queda, mas foram momentos de queda e no longo prazo, olhando, né, desde quando ele foi criado e começaram a ser usado, ele vem subindo de preço. E a gente tem uma nova geração aí, pessoas que estão estudando cada vez mais, estão se interessando. E a gente entender que a geração atual, quem está ali em torno de, vou botar aí pessoas com 25 até uns 40, 45 anos de idade, são as pessoas que estão mais ativas mesmo, que pensam assim, tem o sangue quente para produzir, mas também tem uma certa cabeça de futuro também. Quando você está lidando com gente mais velha, pessoal com 50, 60, já não tem tanta aquela vontade de produzir, o dele está garantido, não tem nada que praticamente que derrube. E aí quando você traz para a geração bem mais nova, só pensa no agora, não pensa no futuro. Então eu estou trazendo essa média aí. E aí por que eu estou te falando isso? Porque cada geração, cada época, cada ciclo, ela tem suas nuances, ela tem os seus, como é que chama? Tem suas características, seus interesses. A gente ouve nossos pais falando que compravam um terreno com dinheiro de troco, o outro comprava uma fazenda com alguns salários mínimos, então eles não tinham interesse, estava sobrando, né? E não é só que o mundo cresceu muito de pessoas nas últimas poucas décadas, não é só isso, é realmente a questão de interesse da época. Antigamente tinha gente, né, hoje em dia também tem, mas antigamente tinha gente que morria de fome por causa que o mundo não tinha produção. Hoje em dia, muita gente ainda morre de fome por má distribuição ou por falta de dinheiro de alguma forma. Mas que a produção do mundo, né, tem muita coisa que vai para o lixo, tem muita coisa que apodrece, então a produção do mundo com certeza já alimentaria todo mundo. Então tem o problema da logística, países pobres, o outro é muito rico, não quer distribuir, mas isso é problema que acontece e eu não estou lidando com isso aqui no canal, principalmente nesse vídeo, estou falando de outra coisa. Estou falando de Bitcoin, de valorização e desses outros ativos. E que muita gente não está observando. E eu vou lidar hoje com as pessoas que só estão observando, só estão olhando para o Bitcoin. E esquece todas as outras oportunidades. Você pega até você assiste um 38, eu assisto, acho legal os vídeos dele. Mas é muito só para um lado. O mundo não é assim, as pessoas não são assim, o ciclo não é assim. E realmente o Bitcoin, qual que é a valorização dele, qual que é o valor dele, é o valor que as pessoas dão. Igual o ouro, igual moeda, exatamente, isso não está errado. A gente não tem que mandar, né, a pessoa tem que dar valor e pronto. Não, a gente observa o mercado, age em cima disso e aprende com isso, né? Isso se trata em relação ao mercado, em relação às pessoas, homem, mulher, casal, você não vai mandar em ninguém. Você vê como as coisas funcionam e dança conforme a música. Uma hora você vai para lá, outra hora você vai para cá, entende como é que as coisas são. Inclusive esse aqui é o foco do canal, entender no fundo como é que as coisas funcionam. Para daí você se posicionar em relação a tudo. E tem muita gente depositando 100% da sua confiança somente em Bitcoin. E aí eu trago assim, para ir bem direto ao ponto, vai chegar no momento, ou pode chegar no momento, que o Bitcoin vai valer tanto, né? E quanto tanto? Não sei se vai valer 500 mil dólares, 1 milhão, tem previsão de até 16 milhões de dólares
da MicroStrategy. Então, né, tem para tudo. E o dinheiro, ele vai de um lugar para o outro. Se tem um ativo que já existe e tem um outro ativo que é o Bitcoin que está existindo, está crescendo, o dinheiro ele vai sair de um lugar, vai para o outro. Tem dinheiro de juros que está sendo criado, né? Então muito dinheiro está sendo criado, mas também tem pessoas nascendo. Alguns lugares tem mais gente morrendo, outros lugares tem mais gente nascendo. Mas como as coisas cada vez mais está sendo a nível global, essa parte de ativos e tudo mais, não a parte de produção, que eu falei em outro vídeo sobre nearshore, essa parte de ativos, você está tendo mais liberdade, vai para um país, vai para o outro, até por questão de segurança. E, inclusive, por essa questão de segurança, alguns países estão entendendo também isso e estão falando, opa, se eu começar a apertar demais o cerco aqui, as pessoas vão embora, não vão querer ficar aqui. Inclusive, os Estados Unidos já percebeu isso. Então, ele não quer que as pessoas saiam de lá. Até porque os Estados Unidos é a potência que é, porque todo mundo confia, todo mundo quer botar dinheiro lá, todo mundo quer ir para lá morar. Então, é uma força dele, não é só força militar, força de espião, geopolítica, não, é a força, né, de tal país oxigenando pessoas novas, a coisa acontecendo. Então, o mercado de trabalho, o mundo real, ele é assim. E agora, você tem que conseguir imaginar que vai vir uma nova geração, que vai ser depositado alguns bilhões, né, alguns trilhões de dólares, na verdade, ao longo de 20 anos, então por anos, né, bilhões por ano, vão sair de algumas pessoas com 70 anos ou mais e cair na mão de pessoas com 30, 40, 20 e poucos anos de idade, que são os herdeiros. E o que essas pessoas vão fazer com esse dinheiro? Elas vão continuar com os imóveis? Elas vão continuar com o dólar? Ou com o ouro? Ou com a empresa? Ou com a fazenda? Não tem como você saber disso. Não tem como você adivinhar. Tem como você criar premissas. Se essa geração cada vez mais nova está preferindo ter cada vez mais liberdade, está preferindo ficar só em criptomoedas, ou ter liberdade de um país para o outro, não quer ter alguns bens, o negócio é mercado financeiro porque você consegue ter juros e tudo mais, e você ficar volátil, vai para um lugar para o outro. E em alguns momentos por segurança jurídica, quem tem algumas preocupações desse tipo. Então, poxa, talvez o dinheiro vá sair desses lugares para ir para Bitcoin ou outras criptomoedas. Não acredito, geralmente quando se fala de segurança, né, uma coisa mais específica, é Bitcoin. Fazendo isso, obviamente, ele vai valorizar muito. Mas vai ter um ponto que ele vai valorizar a ponto de não valer a pena ter. Por que eu estou falando isso? Imagina que você está nos Estados Unidos, pode ser outros países, eu vou dar o exemplo agora dos Estados Unidos. Ele maneja a sua política a ponto de não espremer as pessoas para não sair todo mundo correndo, porque, peraí, se uma pessoa tem medo do governo, se a pessoa não confia no governo, ela recebe uma indústria que vale algumas centenas de bilhões, algumas centenas de milhões ou bilhões, ela pode vender tudo aquilo, transformar em Bitcoin e ir para qualquer lugar do mundo. Só que se ele faz isso na pressa, o valor desse negócio cai. Se mais pessoas fazem, as coisas começam a ficar depreciadas, né? Mas é uma coisa assim, que você começa a extrapolar, imaginar que uma próxima, toda geração vai fazer isso. Espera aí, então essas empresas que vão obrigatoriamente ter que funcionar para produzir papel, para produzir roupa, para produzir carro, para produzir equipamentos para ter em casa, computador, celular, garrafa, caneta, qualquer coisa, são empresas que produzem. Se ninguém der valor para isso, isso vai se abrir a oportunidade ou de você comprar empresas boas a preços muito baratos e que elas não têm prazo de validade. Ah, mas o Bitcoin também não tem. Não, não tem, mas tem um certo momento que ele fica tão valorizado que você não consegue comprar ele. Mas você consegue ter empresas boas, você consegue ter fazenda, que isso vai cair no colo de muita gente que fala, cara, o que eu vou fazer com isso aqui? Não quero produzir, eu quero dinheiro. Bota o dinheiro no bolso, bota aí alguns milhões ou bilhões em Bitcoin e vai viver para qualquer lugar do mundo e vai sair, cara, isso, e ninguém quiser produzir, ninguém quiser tocar um negócio desse,
vai abrir oportunidade do cara comprar coisa boa e barata. E a empresa, ela está sempre gerando lucro, ela está sempre dando lucro. Agora, se você imaginar, cara, mas Bitcoin vai ser a nova moeda, é a nova moeda do mundo, todo mundo vai negociar em Bitcoin. Então não adianta ter apartamentos para alugar, não adianta ter fundo imobiliário. Quem te garante que, se isso acontecer, por que as pessoas, as empresas não vão começar a cobrar em Bitcoin? Pagar os fornecedores em Bitcoin, igual faz com dinheiro. Pode ser que o governo não consiga, né, produzir Bitcoin e tudo mais, ok, pode ser não, ele não consegue, né, não sei que vai minerar, mas a coisa vai acabando. A empresa, ela vai estar dando lucro, ela vai dar do lucro em Bitcoin. Então, se você tem 1 milhão, 10 milhões de reais em Bitcoin, e ela não dá lucro, o Bitcoin ele simplesmente tem a valorização ou desvalorização, depende da época. Se você tem uma empresa dando lucro, se ela te dá, botar aí lucro de 2% ao ano, ou desculpa, 2% ao mês, cara, dá 24, só que é juros sobre juros, vamos botar aí 25% ao ano, só para arredondar, para ficar mais fácil calcular. Cara, 25% ao ano, em 4 anos, obviamente, você tem todo. E isso, né, não seria nem juros sobre juros. Se você teria todo esse dinheiro investido de volta. Então, para longo prazo, você tem que partir da premissa que o Bitcoin vai consistentemente por 30, 40, 50, independente, porque você tem seus 30, 40 anos ali, depois tem sua família, depois tem seu filho, né? Valorizar sim, não é possível isso. Vai para a estratosfera, vai começar a destruir as empresas para poder jogar dinheiro nele. Ou daqui a pouco, se isso realmente virar, né, se for esse efeito Bitcoin, é bitcoinização do mundo, as empresas vão cobrar em Bitcoin, vão pagar em Bitcoin, vão cobrar juros em Bitcoin, vai ser o novo dólar. Mas isso não significa que ela vai ficar valorizando para o resto da vida. Existem patamares, existe um certo momento que você consegue usar isso. Pô, Bitcoin pode ser usado simplesmente para comprar, fazer compras acima de X milhões. Eu estou dando exemplo. E eu não estou falando assim, então o Bitcoin é ruim? Não estou falando que é ruim, não estou falando que pode ser ruim. Eu estou falando que ele pode subir tanto de preço que outras coisas, outros ativos, findam sendo baratos, né? Empresas que, porra, é muito caro. Você vai na Bolsa dos Estados Unidos e tem ações de 50 vezes preço-lucro, 100 vezes. Cara, e se daqui a pouco essa mesma empresa estiver produzindo igual, tendo lucro igual, tiver 2 vezes preço-lucro, será que a coisa não fica barata demais para não ser vista? Pensando que a cada 2 anos teu patrimônio dobra, entende? Você se pagou a cada 2 anos, é investir de novo a cada 2 anos. Cara, então se você se pagou a cada 2 anos, daqui a pouco você tem o dobro investido. Daqui a pouco você vai ter o dobro, então metade do tempo. Isso também é uma forma de juntar Bitcoin, porque se a empresa, né, eu estou partindo da premissa que todo mundo vai só usar Bitcoin. Se a empresa produz em Bitcoin, ela tem lucro e tudo mais em Bitcoin, essa é uma forma de você ter ainda mais Bitcoin do que simplesmente apostar no Bitcoin puro. Igual as empresas, né, pessoas que investem no ouro, ela não investe no ouro pensando no ganho que vai ter, mas pensa na segurança. Pô, pode ter uma guerra e tal, e ele é reserva de valor em bancos do mundo todo. Mas quem pensa na valorização do ouro, quem acredita nisso como negócio, vai comprar mineradoras, vai montar mineradora de ouro. Isso eu estou partindo do pressuposto que não vai nem valer a pena minerar Bitcoin mais, porque vai estar muito difícil, porque já não tem mais, isso no longo prazo. Estou colocando até um cenário mais difícil para quem quer minerar, porque às vezes o cara pode montar uma mineradora de Bitcoin, mas eu não estou falando nem nessa questão, estou falando na questão de usar o mercado, as empresas, os negócios como forma de ganhar Bitcoin. Inclusive tem aquela frase, né, criada numa reunião de pessoas intocáveis, que você não vai ter nada, mas vai ser feliz. E o que a gente vê acontecer em alguns lugares dos Estados Unidos? Empresas gigantescas que estão construindo imóveis, que estão comprando imóveis e só alugando para as pessoas, alugando. Daqui a pouco todo esse negócio está de graça. Ele alugou, recebeu X%, daqui a pouco 100% do que ele investiu já está no bolso, ele vai comprar mais, vai continuar recebendo. Então, quer dizer,
Se as pessoas forem todo para Bitcoin e começar, vamos fingir que vai pagar em Bitcoin tudo isso. Cara, isso daí vai estar entrando no caixa de quem estiver investindo nisso também. E é uma forma, a pessoa vai ter o ativo, vai ter a casa, a fazenda, a empresa, e vai ter Bitcoin, porque vai receber em Bitcoin também. Entendeu? Isso que eu tô falando abre o olho. Não é para ficar dentro da caixa, Bitcoin é Bitcoin. Cara, abre o olho, né? Pensa fora da caixa, pensa em formas diferentes. E se você pensa, pô, mas a segurança, o país vai espremer porque isso... não, os países estão espremendo. Mas vai chegar um momento que ele não vai mais conseguir espremer. Não vai mais poder espremer. Porque senão as pessoas vão para outro país. Igual aquilo de taxação de grandes fortunas, taxação de grandes empresas. Cara, um monte de país não faz isso por quê? Porque senão vai todo mundo embora. Entendeu? O que vira o país sem ninguém? O que vira o país sem dinheiro lá? Se as indústrias falarem, não vou mais produzir, vou fechar essa porra aqui, vou vender e vou embora. O que vai acontecer com o país? Então uma coisa que, por pior que seja, chega um certo momento que não tem mais para onde ir. Entendeu? O próprio governo, os próprios governantes, quem arrecada, fica contra a parede, não tem mais o que fazer. Então eu estou falando isso para abre o olho, entende que as coisas são cíclicas. Isso aqui não é um coach falando, um professor, isso é a minha visão. Eu vejo que as coisas não são só uma direção. O ciclo para cima não é só para cima, o para baixo não é só para baixo, né? Se você parar para olhar aí investidores com 40, 35, 50 anos de bolsa, por mais que muitos são críticos de empresas, eles na crise estão ganhando dinheiro, na bonança, na época boa, está ganhando dinheiro porque tem experiência, tem um estômago, sabe que a hora ruim vai passar, sabe que a hora ruim é a hora de comprar, que a hora boa também vai passar. Na hora boa você começa a fazer caixa, tá todo mundo bomburrando de dinheiro, tá? Cara, se querem comprar muito o negócio que você tem, vende, bota no bolso, aguarda a oportunidade. Tem até uma frase que, se não me engano, é chinesa, que fala: esconda sua força e aguarde a sua vez, uma coisa do tipo. E faz total sentido. Curte esse vídeo aqui e manda para quem precisa começar a pensar um pouco mais fora da caixa, conseguir expandir mais a mente, saber que se o Bitcoin subiu tanto, você não perdeu um bonde, né? O bonde vai, o bonde volta, existem oportunidades, todo dia vai ter oportunidades. E se o mundo for ficar somente Bitcoin, uma hora outras empresas vão receber Bitcoin, vão pagar dividendo em Bitcoin e vão valer Bitcoin. Então isso é uma forma de ter Bitcoin no teu bolso, não só comprando Bitcoin, tá? Essa é a minha visão sobre isso hoje. Caso nada mude, vai continuar. Caso nada mude, mas como eu falei, as coisas são cíclicas. Os governantes mudam, a população faz pressão de um lado ou do outro. E o melhor que a gente pode fazer é observar isso, entender isso. Tá certo? Por hoje é isso.